Olá, meus amigos, um dia de muita paz, e a gente só consegue paz quando a gente realiza o movimento da pá do Cristo. A pá do Cristo é o trabalho moral, limpo. Hoje, exatamente 28 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou solicitar para o nosso irmão Tarcísio fazer a prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. E a nossa prece final será proferida pelo nosso querido amigo Augusto, que vocês estão tendo a honra de ouvi-lo agora no nosso estudo ao anoitecer. É a leitura do livro Vinha de Luz, preparando a todos nós para o nosso sono, né? Então, vamos orar. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tantas benesses que estamos recebendo, por esses ensinamentos que nos tocam profundamente, mostrando que temos que mudar a nossa maneira de ser, de pensar e agir, pois sabemos, Senhor, que estamos errando há muito tempo, que somos rebeldes, que ainda estamos muito longe do Teu amor. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, pelo apoio que recebemos desse grupo, essa espiritualidade amiga aqui presente, de nossos colegas de estudo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que o pessoal do castelo recebeu a visita, né, do casal Bacelar e suas duas filhas. E o senhor Bacelar, ele trabalha como ele é chefe de uma das turmas de assistência aos irmãos encarnados, né? E aí uma coisa que ele disse que com os irmãos encarnados, se isso serve conselho para os desencarnados, servem para nós. Que com os encarnados é o seguinte: aprender a servir e passar. Não demora muito, que já sabe como os encarnados são, né? Aquele pessoal problemático. E uma das coisas no serviço que a tia comentou, das palavras do seu Bacelar, é que devemos aprender a superar a preguiça, a acomodação e a vaidade. E eles estão nesse encontro, né? O seu Bacelar falando, quando ele é chamado para uma outra conversa com o Aniceto e o Alfredo. E agora vamos para outra história. Lembrando que tanto o Vicente quanto o André Luiz têm uma afinidade profissional. Os dois são médicos, por isso que eles estão juntos, né? Que é para trocar ali a experiência. Então vamos ver agora. Ficaram as meninas, né? Então hoje nós iniciamos o capítulo 29, intitulado Notícias Interessantes. Em vista de a apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira, Cecília, tinha sido filha dos Bacelar, que é o sobrenome, quando estavam na crosta. A segunda, a Aldonina, era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima, o reencontro da família no mundo espiritual. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão, as duas meninas. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens
encantados com a sua nobreza e vivacidade. E é interessante aqui você ver que o senhor Bacelaire, junto com Aniceto, e também estava o Alfredo, se afastavam porque esse assunto não desrespeitava nem a André, nem a Vicente, nem as duas meninas. E ele mesmo coloca que era assunto privado, né? Então, ou seja, de informações que talvez viesse até perturbar esse grupo. Gente grande, né? Assunto de gente grande mesmo. E ele diz que ele estava encantado com a nobreza e a vivacidade. Tá? A vivacidade é a força. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. Olá, tudo bem? Como é que está? Vamos começar aquele reencontro, né? Encontro. Apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Por quê? Não havia qualquer nota de falsa apresentação, que é aquele sorriso amarelo desagradável, né? Porque a gente tem, infelizmente, uma capacidade enorme de receber muito mal. Se chega alguém e nos apresenta, a gente não tem a atitude de puxar o assunto, de conversar. A gente fica ali só medindo. Quem será, hein? Não conheço, não vou nem... Então a gente é um pouco antipático. A gente não é cristão quando nos aproximamos de pessoas, entre aspas, novatas, né? Então a gente fica ali a observar a criatura. E ele disse, por isso ele falou que a diferença, porque ali os quatro são novatos uns para os outros, mas ele percebe uma receptividade muito grande. E realmente, às vezes você vai no aniversário e aí você não conhece todo mundo, aí o pessoal te apresenta, chega ali e aquela frieza, né? Eu fico impressionada como as pessoas têm dificuldade de fazer amigos, de angariar amigos, de conhecer pessoas, né? É um problema, né? Isso é um problema realmente. No desenvolvimento espontâneo da palestra, então, olha só, ele diz assim, não havia qualquer nota de falsa apresentação, essa falsa apresentação, olá, Conceição, Wesley, prazer. Prazer nada, não tem prazer nenhum. É só falsidade, né? Não sei para que a gente diz prazer. Prazer lhe conhecer. E pronto, você encontra a pessoa na rua, a pessoa nem lembra de você. Não é verdade? E quando você é espontâneo, os que estão lá também não aceitam. Não aceitam. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel e a sinceridade sem mácula. Maravilha. Aqui é um jogo de interesses, né? Se está bem vestido, é verdade? O que tem, há quem olhe de ponta a ponta. Vai assim com o olho do pé para saber qual é o sapato, do relógio, o celular, o óculos para saber que marca é, que é para você poder enquadrar a pessoa e saber se vale a pena se aproximar ou não. Intervalo, estou me lembrando de uma graça. Qual a sua área? Da cozinha. Eu estava numa reunião social com Mita e Carla. Aí chegou uma criatura cheia de títulos e conversando, eu ali balançando a cabeça, conversando, e uma determinada hora ela olha para mim e diz, qual a sua área? Eu disse, da cozinha. Você sabe que ela já nem olhava mais para mim, né? Porque a minha área era a da cozinha. Eu morro de rir, de ver a hipocrisia humana. E agora eu vou assumir isso. Qual é a sua área? Da cozinha. Qual é a sua área? Do lar. Né? Para me ver a hipocrisia humana. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo.
Então trabalha bastante. Olha, gente, ela está trabalhando para ir até o nosso lar. E Vicente e André são do nosso lar. E, sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Perguntou Vicente, olha, não é fácil ir para o nosso lar. Ela tem que cumprir algumas obrigações. E aí o Vicente ficou admirado. Disse, poxa, mas eu nem sabia que precisava de tanta coisa, né? Vamos ver o que o Vicente vai falar. Pois que? É preciso tanto? Tornou a jovem bem-humorada. Sem dúvida, o meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Poxa, ele disse, eu nem sabia que estava com essa bola toda, como diz os jovens, né? Esse poxa, sorrimos todos. E, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que para avaliar a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viver alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Olha que informação boa. Olha o que ela está falando do nosso lar. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, que é a colônia que ela está, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. Lembra das reuniões de estudo que tem? A música, lembra? O ensejo, né, a oportunidade educativa neles é imenso. E ela diz que chega a crer que para avaliar a extensão dessa dádiva que eles recebem, dessa dádiva de Jesus, que Jesus concedeu, seria necessário viver alguns anos em nossa colônia. Ela diz assim, vem para cá, para o Campo da Paz, para te ver que de paz não tem nada. Para você entender a diferença entre o nosso campo e o nosso lar. E o bem que é vocês estarem lá, o benefício que vocês recebem. Que nosso lar tem até o Ministério da União Divina. Da União Divina, mais para cima. Alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e muito mais exigente. Objetou André Luiz. Em nosso lar, porém, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora Cecília, que vocês já perceberam que ela sabe articular muito bem, revelando profunda acuidade, agudeza, percepção, nas observações considerou. Ela ouviu e agora ela vai responder a André. Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Tô doida para ir para lá.
E isso é bom a gente lembrar o próprio André Luiz. Ele foi ali envolvido pela bondade de Narcisa. Não é verdade? Pela bondade de cada trabalhador ali nas câmaras. Lísias, Dona Laura, que eu acolhi. Isso tudo foi envolvendo ao nosso André Luiz. Por isso que ela diz aqui, olha, ele usou o termo colmeia e ela já aproveitou a fala dele. Olha como ela realmente sabe fazer um diálogo, né? Usando a linguagem do outro. Você diz muito bem quando se refere à colmeia. O que nós temos na colmeia? Significando possibilidade de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Por quê? Naturalmente que os irmãos desequilibrados, que por lá existem, já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. E esse se torturam, é esse o sofrimento. A tortura da dor da consciência. A tortura do arrependimento. E ela deixa entender que já é um sinal. que aqui pela crosta ainda nem começaram a se... Que é o que ela vai falar mais na frente. Já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos, que é um indicativo de renovação. Porque um espírito perverso, quando realiza o mal, ele não sente remorso. E ele quer continuar fazendo o mal. Onde a maioria vive, aí ele diz assim, são sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, então favorece, o meio interfere. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nós estudamos exatamente isso hoje no livro Obras Póstumas. Exatamente isso. Quando o bem for um número maior, tem uma tendência muito maior de educar os maus que ainda estão. Portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais estarem lá. Impressionado com o que ouvia, lembrou André. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Exclamou Cecília, senhora do assunto. Já ouvi diversas referências a essa instituição, mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E, como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Eu achei tão lindo esse parágrafo, muito... Vamos ticar. E aqui ela põe a diferença entre o nosso lar, os pacientes do nosso lar e os pacientes do Campo da Paz. Vocês conhecem lá, em nosso lar, muitos espíritos sofredores, mas em, abre aspas, Campo da Paz, fecha aspas, conhecemos muitos espíritos obsessores. O que são espíritos obsessores? Espíritos que são renitentes no mal.
que miram a sua vítima e perseguem cruelmente. Tá? Conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá, no nosso lar, poderá existir muita gente que ainda chora. Então, esse choro é o arrependimento pelo que deixou de fazer em relação ao bem que deveria ter feito. O André Luiz era mau? Não. Só foi um tanto indiferente com a dor alheia. Mas não era obsessor de ninguém. Não destruiu uma humanidade. Não se comprometeu. Realizou o seu trabalho. Qual o mal? A vaidade e o orgulho. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. A palavra é forte, revoltado. E ela explica o que seria o revoltado. É mais fácil remediar o que geme, é mais fácil você atender, consolar e modificar um coração que sente dor, que já se arrependeu, que se lamenta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Porque ele vai sempre justificar. Ele vai te agredir. Não aceita, né, a situação que se... Não aceita e se acha vítima. E odeia a todos. E o revoltado é assim: eu não tenho e eu não vou deixar ninguém ter. Eu não sou feliz e não vou deixar ninguém ser feliz. Então, esses espíritos, quando se predispõem a destruir, o que movimenta eles é a revolta. Por isso são chamados revoltados. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado, porque ele não se arrependeu de nada e vai continuar fazendo o mal. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam. Retificar é o quê? Alinhar. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, que você já sabe, que você reconhece, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos, somos empurrados a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, que escolheram. Tem certeza que está certo, estando coberto de erros, mas eles não enxergam. E não é difícil pra gente ver isso, porque a gente encontra todo tempo, né? E como a gente encontra? A pessoa consegue justificar as atitudes equivocadas que faz. E entra num processo de loucura tão grande, que é um processo de loucura, é uma deficiência. Entra num processo de loucura tão grande que tem certeza que o que faz é certo. E a gente diz, quando desencarnar vai saber? Não, a gente está vendo aqui, o povo desencarnado e ainda revoltado. Ainda não conseguiu reconhecer o próprio erro.
ainda não conseguiu reconhecer as escolhas equivocadas que fez quando na Terra. Ainda não conseguiu reconhecer que está perseguindo, que está fazendo mal, que está destruindo a vida do outro. E é impossível você querer ajudar quem não quer ajuda. É impossível você querer ajudar quem tem certeza que está certo. Entrega a Deus. Por isso é que ela diz que o trabalho delas é muito mais complexo. Muito mais. Por isso que ela diz que quem está no nosso lar é privilégio, né? É privilégio. Porque uma coisa é você trabalhar, por exemplo, quem é da área médica, quando você pega alguém na sua frente, pode ser alguém super milionário, famoso, mas quando ele chega na tua frente com uma enfermidade, ele já chega muito mais o quê? Frágil. Fragilizado. Não necessariamente a humildade, mas fragilizado. Daqui a pouco, quando ele recupera a saúde, a fragilidade foi embora. É a dor. Então, tratar com quem está com dor moral fica muito mais fácil. Mas tratar o orgulhoso, vaidoso, que é realmente movimento da perversidade e da maldade, não tem jeito não. Desencarna e continua sendo um obsessor no mundo espiritual, perseguindo e influenciando. E vemo-nos, diz a Cecília, obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Nós somos obrigados a tratar de doentes que não aceitam a própria doença, que não acreditam na própria enfermidade. Eu não estou doente, não. Começava, diz André, como narrador, a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente está calado, mas vamos ouvir Cecília de novo. Cecília está com tudo. É natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos. Porque lembra que esses pronto-socorros aqui, esses ambientes, são na crosta terrestre. Esse pronto-socorro é ligado a Campo da Paz. Ao Campo da Paz. Tudo na crosta. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Né? O povo fala com o iPhone 15, 19 da mão e criticando. Estamos a pouca distância dos homens e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com a capa de santos? E ainda há pouco falamos que os maiores inimigos do espiritismo estão dentro do espiritismo. Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou, né? Respondeu. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório.
Quanto maior o trabalho, né, maior o mérito. Respondeu a jovem: incontestavelmente. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentar da terra, necessita refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direitos a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se unem com desvelado amor. Trabalhamos em equipe. É legal, né, gente? Ela conta a história da fundação e nós reconhecemos aí que era um grupo reconhecidos a Jesus, resolveram organizar em nome de Jesus uma colônia em plena região inferior que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Então, surpreendido não foi aquele que ficou lá em cima da cama, ai, 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 ai. Porque a gente tem por hábito dizer assim, eu quero ter uma morte rápida, né? E como nós somos criaturas idiotas, a gente acha que está pedindo boa coisa, né? Não tá. Porque a enfermidade física, ela é um processo de expurgar. Isso não é para todos. São para os escolhidos. É aquilo que a gente chama de a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, a enfermidade física é uma forma da criatura fazer a sua reflexão em relação à vida. Mas tinha aquele caso que a pessoa fica, gente, às vezes a pessoa fica sem ter como se expressar, mas isso não quer dizer que ela perdeu a capacidade de pensar, tá? Então a pessoa acaba ali refletindo e se preparando para o processo da desencarnação, ao ponto muitas vezes de até pedir a Deus que a liberte dessa situação. Então é uma bênção, é dolorosa, mas é uma forma de expurgar. É melhor expurgar aqui, se preparar, do que sair de forma rápida e ficar bom sofrer no mundo espiritual, sem entender, inclusive, a condição da desencarnação. Por isso que ele diz aqui, ela diz, surpreendido na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Aprontar não foi pouco, não. O projeto, então, mereceu a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Ele diz, nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel.
E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar, em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Então, ele acaba se educando ali e ali mesmo ele já fica para o ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios. Mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Diz ela, conhecendo a utilidade dos que servem nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem, da zona superior. Então, tem intercâmbio, eles vêm para dar um auxílio, um curso, para que elas possam ter melhores recursos para lidar com essa situação. Alentando-nos, animando, inspirando o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Acho que deve ser o caso de Cecília. Ela já poderia estar trabalhando em outro canto bem melhor, mas ela está ali vinculada aos outros irmãos. Não, eu vou ficar aqui com você e vamos continuar aqui nessa luta. E aí vê a assistência superior para dar todo o apoio para eles continuarem nesse trabalho que nós já percebemos que não é nada fácil. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Perguntou André com interesse. A sua família sempre viveu lá? A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Tu já pensou, gente? Indagou André. E tem muitos programas para o futuro? Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. E assim nós finalizamos, gente. Foi rapidinho, Suave, mas muita informação, Capítulo 29. E se Deus nos permitir, o nosso próximo encontro, vamos entrar no capítulo 30, intitulado Em Palestra Afetuosa. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando o bem for um número maior, tem uma tendência muito maior de educar os maus que ainda estão. O que são espíritos obsessores? Espíritos que são renitentes no mal, que miram a sua vítima e perseguem cruelmente.
E é impossível você querer ajudar quem não quer ajuda. É impossível você querer ajudar quem tem certeza que está certo. É melhor expurgar aqui, se preparar, do que sair de forma rápida e ficar bom sofrer no mundo espiritual, sem entender, inclusive, a condição da desencarnação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agora o nosso irmão Augusto irá fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, que é o alimento que necessitamos para a nossa reforma interior, para que assim possamos, Mestre amigo Jesus, nessa luta diária, nessa vontade firme de cada vez mais estarmos junto de Ti. E assim, só te agradecemos, Mestre, por essa reunião, por esses ensinamentos e, acima de tudo, pelo Teu amor. Amor esse que Tu tem por cada um de nós e que só te agradecemos e te rogamos que Tu fique conosco, hoje e sempre que assim seja.